Olá pessoal, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez, uma presença ilustre do meu vascaíno predileto, Rômulo Ladaim. E claro, um grande amigo, mais um engenheiro agrônomo nessa mesa que não é para falar de agronomia, falar de mercado, de venda, de uma agricultura forte e que só cresce. Meu grande amigo Marcelo Ribeiro, obrigado por você ter aceitado esse convite. É uma satisfação enorme você estar aqui nessa mesa, trazendo um pouco de uma bagagem que você adquiriu e vou dizer assim, de uma capixabez que você adquiriu depois de algum tempo. Um cara que caiu de paraquedas aqui em 2011? 2011 mesmo, final de 2011. 2011. Isso aí. E hoje conquistou corações de uma marilandense e fixou as raízes nas terras capixabas, Romo. Dá o cumprimento do Marcelo aí, Romo. E boa tarde. Abraço aí, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo aí. Boa tarde, Marcelo. Vamos falar sobre o mercado de agricultura, de café, de vendas. De vendas, que a gente já falou com o agrônomo de café. Aliás, você falou, né, que eu estava chegando, eu estava vindo de Vitória e vamos tocar aí. Não, e assim, deixa o Marcelo cumprimentar, Romo, porque hoje a gente teve aula. Eu tive aula no passado, da vez passada, vezes passada, né? Uma aula com Arthur Fiorotti, uma aula com Fabrício Carrareto, tudo agrônomo, uma aula com Gino Marianelli, e agora nós vamos ter uma aula com o Marcelo. Cumprimento todo mundo aí. Só fera, hein? Primeiro, boa tarde a todos, né? Eu quero agradecer bastante aí pelo convite. Eu sei que esse podcast ele tá ganhando musculatura, tá ganhando corpo e sem dúvida tá fazendo sucesso. Então, para mim é uma honra, né, poder sentar aqui nessa mesa e compartilhar um pouco da experiência nossa de campo que a gente tem. Eu cheguei no Espírito Santo, como bem você comentou, 2011, final de 2011 ali, né? Aquela chegada ali, eu lembro que você foi que me recebeu aqui. Verdade. Então, assim, eu estou há 10 anos na Syngenta, né? Atendendo essa região norte aqui. Então, assim, a gente tem um convívio muito grande, né, com a agricultura. É um cara que estudou em Viçosa. E quando ele chegou, eu vou dizer, né? O mineirinho come pelas beiradas, né? Ele é baiano, mas é mineiro. E não é porque ele está aqui, claro que é por isso que eu o convidei. Não só pela, vamos botar assim, amizade que a gente tem, mas ele representa uma grande multinacional. É o nome dessa multinacional no estado do Espírito Santo e foi premiado aí como um dos maiores vendedores de produto dentro do Brasil para isso. Então, o porquê de trazer? Não é só para a gente falar da cafeicultura do mercado. É para quem está acompanhando, a gente teve um episódio sensacional sobre motivacional de funcionários, Marcelo. E ele pôde falar com a gente sobre a ideia de se vender mais, de elaborar. E eu te falo que eu sou fã seu nesse quesito. Não é só no seu conhecimento da agricultura, de todo. Hoje você é um cara conhecido da região toda, muito conhecido e referendado. Porque tem o TikTok de vender. Como diz o Let's Go, tem a matemática de fazer as vendas. Quem não tem as manhas não entra, não. Não entra, não. Então, Marcelo, quando entrou, eu sei, então, em 2012, quem está nos acompanhando e quer entender um pouco quem é esse cidadão, a cafeicultura vinha aos trancos e barrancos, coincidiu num momento ímpar de entrada num estado onde as coisas avançaram, né, Marcelo? Que a cafeicultura partiu aí, quando ela explodiu a produtividade, que saiu quando o estado estava aí com 6 mil toneladas, né, de café Conilon, e hoje vai bater 13, será que chega 13? 13, a última safra, com certeza, a gente teve aí essa colheita de uns 13 milhões de sacas. Mesmo com o preço aumentando, né? Sim. Mesmo com o preço aumentando. Então ele entrou, Rômulo, no momento chave de abertura de mercado.
O estado que produzia 6 milhões de sacos, falei toneladas, 6 milhões de sacos partiu para 13, 14 milhões de toneladas de sacas. Sacas, né? Então, assim, abraçou uma fatia de mercado em um momento ímpar, onde eles aproveitaram essa onda e viraram a referência que são hoje dentro de mercado, cafeicultura e tudo. Mas, Marcelo, eu quero te perguntar uma coisa assim, dentro da estratégia de venda, a gente fez N parcerias juntos, como secretaria, como Incapé, como tudo, né, que a gente conseguiu desenvolver aí durante essa jornada, né, de 10 anos, 11, 12 anos já de quase envolvido aqui dentro da região. Sem parceria com o produtor, com o fomento, vamos botar assim, porque vocês fomentaram muitos eventos. Tinha chegado onde chegava? Maureen, é até legal você tocar nesse assunto, porque lá em 2011, né, quando eu cheguei, eu vim para trabalhar como AT, assistente técnico, né, na época da Dani, até que estudou com a gente, a Dani Vasconcelos. Sim. Um abraço para Dani. Ô, Dani! Um abraço para Dani. E assim, naquela época, tudo que a gente, qualquer mesa de reunião que a gente sentava, né, qualquer estratégia que a gente desenhasse, sem dúvida o produtor estava no centro de tudo, entendeu? Então a gente tinha que desenhar algo de como que a gente iria conectar os nossos produtos, né, de alta performance, né, que são produtos que a gente sabe que tem um excelente funcionamento, né, para a proteção da planta. Como que a gente iria conectar esses produtos ao campo, ao produtor? Então, eu acho que o primeiro ponto, você tocou muito bem aí, a questão de parceria. A gente tinha, sim, algumas parcerias já fortes, né, naquela época, não só com os produtores, mas também com nossos canais de vendas, né, e algumas cafeeiras no campo aí que a gente sabe que o mercado nosso de café Conilon, ele é, na grande maioria, feito por pequenos produtores. Sim. Se a gente segmentar aqui o nosso mercado de Conilon, a gente tem uma grande massa aí de pequeno produtor. 85% dos produtores são pequenos produtores. Isso aí, com módulos rurais ali de 1 a 10 hectares, entendeu? Então, lá atrás, nós fizemos grandes parcerias. Nós fizemos também, chegamos a ter 35, 40 áreas demonstrativas no campo, com nossos espalhados pelo norte do estado todo, né, em pontos estratégicos. Então, com essas parcerias, a gente conseguiu o quê? Implementar esse trabalho de áreas demonstrativas, buscar os produtores em comunidades, em associações e levar até essas áreas demonstrativas nossas, né, para, de alguma forma, mostrar o que era aquela tecnologia que estava sendo empregada ali naquela lavoura. Então, se a gente pegar no nosso passado aí, a gente tinha médias de produtividades ali há 10 anos atrás, 60 sacos por hectare, 50, 70. Hoje a gente está falando de lavouras de primeira safra, né? 140 sacas, 150. Então, isso, de fato, é a questão de tecnologia. Então, o produtor de Conilon também, ele é muito... Eu costumo falar que ele é muito... A questão da mudança e de aceitar algumas mudanças e aderir também à tecnologia, isso está no produtor de Conilon. Então, qualquer tecnologia que a gente apresente, que vá agregar valor ali, que vá elevar o potencial produtivo da planta, rapidamente os produtores se aderem a essa tecnologia, eles querem testar, querem fazer. Então, acho que essa evolução de produtividade nos últimos 10 anos se deve muito também ao produtor de Conilon ter essa cultura. O produtor de Conilon tem essa cultura, sim. A pegada da mudança, a pegada é diferente, entendeu? Tem coragem. Com certeza, tem muita coragem, então isso aí ajudou bastante no desenvolvimento do nosso trabalho aqui na região, que foi feito assim, de uma forma muito bem embasada lá atrás, e hoje nos colocou numa condição que a gente tem quase 50% do mercado de café Conilon aqui no Norte do Espírito Santo. Eu não sei se o valor, só antes de você perguntar se você já está agoniado aí, só para me tirar uma dúvida, que vai enriquecer um pouquinho mais a ideia, né? Quando você chegou, não sei se você lembra, você era AT em 2012, vamos botar. O mercado representava em sacas ou em reais? Quantos % do que vocês vendem hoje dentro do mercado de café? Porque assim,
é porcentagem, né? Porque querendo ou não, dobrou a produção Sim. capixaba nos últimos 10 anos, mas consequentemente a sua venda também dobrou, né? Sim. É até um dado interessante. Nós não tivemos um aumento significativo de área plantada de café de 2010 para 2020. Primeiro porque nós nem temos essa área no Espírito Santo, né? Não temos. Aumentou E veio a a eficiência. seca também. Veio a seca. Então na seca a gente teve uma redução muito forte de área de café. Vivemos juntos a seca em Bahia. Vivemos juntos. Então nós tivemos um aumento muito forte, não foi de área, foi de tecnologia. Então, Eficiência, de tecnologia, de uso de produto na hora certa, na época correta. Os produtores, a gente tentando levar informação para o campo, né, para a gente passar, falar assim, ó, faça isso, porém nessa data, que a gente sabe que é difícil chegar essa informação até o pequeno produtor. Então, muitas das vezes ele vai naquele conhecimento empírico de época, a praga entrou agora, a doença entrou, então eu corro ali no balcão de uma cooperativa ou de um canal, de uma revenda, aí ele vai atrás do produto. Lá atrás a gente já criou essa cultura de fazer a prevenção antes ou seja, da praga ou da doença entrar. Então, quando eu falo que a gente teve um aumento muito forte de tecnologia, foi isso. Lá atrás a gente falava assim, em 2, 3 produtos da nossa linha, hoje a gente fala em 6, 7. Usar por hectare, vamos falar assim, ou usar ali dentro do parque cafeiro, entendeu? Então, assim, com relação ao nosso faturamento, de lá, a gente tem um medidor que é dólar, né? Então, assim, a gente cresceu aí quase 4 vezes do que a gente faturava lá em 2010, entendeu? Então, assim, dentro de uma mesma área... Eu não sou pequeno, não. Eu sei que tá falando de... Você tá vendo, né? Explorando uma mesma área, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu evoluir em portfólio. Essa é a verdade. Então, o produtor que não usava um fungicida ali na época certa, a gente... provando que dava resultado, a gente conseguiu estimular ele a fazer 1, 2 aplicações, né? Lógico, tudo dentro de um contexto também, o Maurinho e Rômulo, da parte de sustentabilidade, né? Claro. A gente não pode, como profissional, como agrônomo, a gente ter essa ambição de venda e não se preocupar com a questão ambiental, com a questão social, com a questão de proteção também, né? Os produtores se preocupam com isso, você vê essa preocupação vindo deles? Evoluiu bastante, tá, o Rômulo? Evoluiu bastante, mas antigamente tinha-se, né, aquela cultura de não se proteger, né? Apesar das empresas, a Syngenta mesmo, hoje ela está numa linha de desenvolvimento de produtos altamente seguros, né, de faixa azul, esses produtos químicos mesmo, os nossos agroquímicos, os defensivos, eles têm variação de faixa ali o produto faixa vermelha, faixa amarela, faixa azul e o faixa verde. Só para entender, essas faixas significam o quê? O nível de toxicidade dos produtos. Uhum. Então, assim, as empresas, a faixa vermelha é o mais tóxico, né? E a faixa verde é, vamos falar assim, na escala, o menos tóxico. Então, assim, hoje a Syngenta está numa pegada muito forte de desenvolvimento de produtos de baixa toxicidade. A grande maioria dos produtos que a gente trabalha hoje, faixa azul. E isso, às vezes, causa até aquele no produtor não, como é faixa azul, isso aqui não... Preconceito. Não, isso aqui não... Mata pouco. Mata pouco. Então, assim, a gente tem ido para o campo também levar essa informação de que é um produto químico. Precisa se proteger, independente se for faixa vermelha ou faixa amarela ou verde ou azul, entendeu? Então, mas evoluiu bastante. A gente sente isso, que evoluiu bastante no campo, e é papel nosso a gente continuar nessa pegada de conscientização. De conscientização. Essa é a palavra mais forte. Eu vejo a Syngenta, né? Não tô aqui, ninguém está aqui fazendo propaganda, nada. Nós somos um podcast independente, mas eu vejo que vocês têm uma preocupação. A gente vê que, não vou dizer que é só vocês, né? Porque a gente está sendo excluído, mas a gente vê em eventos, né, a preocupação dentro do produtor rural, do colaborador, porque principalmente para não ter o problema, né, de intoxicação, possível intoxicação, né, de alguém, e claro, para você entrar dentro do que hoje é o falado. Ninguém essa agenda de ambientalmente correto, socialmente correto e sustentável, não é porque quer, porque o mercado pede, né? Então, quem compra café
vamos falar assim, né, que é o foco, eu sempre cito isso dentro desse podcast, com quem a gente tenta falar, a gente vai esbarrar na cafeicultura no Espírito Santo, porque 80% da agricultura está voltado para isso, principalmente na nossa região. Mas, quando você falou, Rômulo, isso é legal, você saber. A questão, quando o Marcelo montou a gente montou uma agenda juntos, na época pelo Incapé, de promoção, fomento, estímulo, fazer, e era um momento crítico que era a seca de 16, 17. O produtor não estava investindo, cara. E a gente fez um monte de evento. Por que eu tô citando esse exemplo, né, foi assim, factível aqui na região? A gente fez um evento em Soretama e era crítico, assim, ninguém estava gastando, porque já ia quebrar a safra de produção e tudo. E um cara de uma padaria aqui de Linhares foi num evento nosso em Soretama. Eu falo isso na maioria das palestras que a gente tem condição de comentar. E uma palestra, eles mostraram um calendário. E eu sou agrônomo. A maioria dos agrônomos, principalmente quem é vaidoso, o cara não quer seguir calendário. Mas as coisas evoluem. A cada dia que passa, as coisas evoluem mais. E fazem, vamos dizer assim, a agronomia evoluir, né? Sim. Então, o cara que é agrônomo vaidoso, ele fala assim, não, eu não sigo o calendário, eu sigo a recomendação, eu vou ver o que está no campo e tal. Mas as coisas, quantos anos de pesquisa esse pessoal tem? Eles conseguiram montar um calendário de prevenção. Pode não aplicar? Pode. Mas aí o risco é seu de não aplicar. Entendeu? É a mesma coisa da vacina. Você pode não tomar? Pode. Mas aí o risco é seu. Pode ser que não dá nada mesmo. Mas se você puder tomar e prevenir, você vai. Então, um desses produtores de café, eu encontrei na padaria dele uma vez, fui tomar um café, ele falou, Maurinho, eu fui naquela palestra com vocês, peguei o telefone do cara e eu segui o calendário. E era o auge da seca. Ele falou, eu colhia 40 sacos por hectare. Na seca, no próximo ano, eu colhi 80. Dobrou. Ele falou. Rapaz, se eu não tivesse ido naquela palestra, eu não tinha mudado o meu conceito. Sim. E você comprava como? Ele falou comigo. Eu perguntei para ele, você comprava como? Aí ele falou assim, eu ia ver o problema e ia na loja, ia em outra, pesquisava preço. E aí, né, além de você comprar no balcão, não estou desmerecendo venda de balcão de ninguém. Mas quem tem que vender, vende o que quer, né? E empurra até o que não precisa. Sim. Então, eu te falo que, assim, foi uma forma que vocês montaram e vocês conseguiram manter os produtores unidos numa agenda, vamos botar assim, de presença, de conscientização que era possível fazer um modo diferente. E esses agrônomos vaidosos que queriam essa forma de trabalhar, eu, na época do Incapé, eu critiquei os internos dentro. Não uma crítica, mas mais construtivo. Nós agora, se já existe uma receita de bolo para produzir 80 sacos, a gente tem que entrar agora afinando para produzir 120. Não adianta recomendar o que já não é receita para correr o risco de produzir 50. Sim. É melhor seguir o dele que já está com 80 e vamos melhorar, né? Com certeza. Então, assim, eu falo, Rômulo, que foi uma mudança e esse tipo de conceito, Marcelo, eu te falo porque, né, quem está aqui assistindo, as pessoas não conhecem, já foi quando a agricultura virou a chave aqui no estado. Então, Linhares, que não era um grande produtor de café, hoje esbarrou entre os primeiros. Então, aqui nessa região, e a cafeicultura de Colina dobrou a produtividade, como ele disse, na mesma área. Então, eu falo que vocês foram, sim, os responsáveis por ajudar a levar um conhecimento e fazer hoje a cafeicultura estar difundida em todo mundo. Porque se tinha dificuldade e insegurança de produzir 80 sacos, vocês eliminaram isso. Aí o cara critica. Criticar o quê, cara? Você só tem que agradecer. Porque agora a meta não é mais 80, 100, sim. É 140. 140. E assim,
Maurinho, é legal você estar tocando nesse assunto, porque o crescimento nosso, ele sempre foi pautado assim, e ele teve consistência, vamos falar assim. Foi um crescimento que a gente quadruplicou, vamos falar assim, de 2010 até 2022, aí, mas muito pautado em segurança, muito pautado em sustentabilidade, muito pautado em preocupação de como que esse produto está indo para o campo. Entendeu? A gente tem feito a gente tem uma carga de treinamento muito forte com nossa rede de venda, né? Vamos falar assim, que são as cooperativas, a Copeave, a Coabriel, e com nossa revenda Nutrimac, e tem a redistribuição nossa também, que é a de Amiga. Então, assim, a gente tem feito muito treinamento com esse pessoal, principalmente focado a gente preocupado em proteger nossas moléculas, porque um produto mal utilizado, ele pode se perder aí rapidamente. Entendeu? Com intoxicação, com alguma outra situação. Então, a gente tem que ter essa preocupação em proteção também das nossas moléculas. Então, eu falo que foi um crescimento com consistência justamente por isso. Porque essa preocupação no campo também com o produtor que deu mais segurança para o produtor fazer nossos produtos. E você está perfeito, coberto de razão. Quando a gente fala em programas de uso, o que é programa de uso? Antigamente tinha produtor que fazia uma hectare no meio do ano e depois não pulverizava e fazia um verdadeiro no final do ano, ou fazia uma pulverização só ali no meio do ano também. Porém, ele tinha muito problema com praga, muito problema com doença. Então, a gente tem a felicidade de ter um corpo técnico também no campo aí, que é a equipe dos nossos DTMs, né, que é a parte de desenvolvimento de mercado, que esses caras testam os produtos nossos no campo 24 horas, para a gente, nós da força de vendas, a gente ter segurança no que está falando com o produtor. Imagina. Então, a Syngenta é a única empresa que está dentro do Espírito Santo que tem esse corpo de pesquisa, inclusive o profissional mora em Vitória, que é o Felipe Ruela, entendeu? Então, se a gente tem um corpo de pesquisa para pesquisar dose, pesquisar tudo que envolve ali o ativo... O Felipe é o que entrou no lugar do Luiz? Isso, o Felipe entrou no lugar do Luiz. Então, assim, só vou te dar um exemplo. Luizão, gente boa. Luizão, gente boa demais, amigo meu pessoal. Então, assim, a gente tem um produto que lançamos ele ano passado, que ele foi pesquisado 8 anos para a gente trazer esse produto para o produtor, para o campo. E ninguém sabe disso. São 8 anos de pesquisas, e de diversas pesquisas de dose, a gente fez curva de dosagem, fizemos avaliações, né, para ferrugem, para tudo, né, é um produto que tem uma carga de fungicida forte, que ele é aplicado via solo, que é um mega produto para ferrugem, entendeu? Então, assim, os desafios são inúmeros. Nós tivemos também o surgimento, né, de algumas doenças aí, algumas pragas que a gente não tinha lá atrás. Sim. Então, eu tenho falado bastante isso, que a cafeicultura moderna, ela está acompanhando. Os cafeicultores que estão ali nessa pegada aí de modernização, de profissionalização, e que querem produzir muito café para reduzir custo, que eu acho que esse é o principal desafio hoje, a gente tem que ter altas produtividades para a gente diluir nosso custo ali. Claro. Porque senão não sobra nada para o cara. Botar dinheiro no bolso, trocar de carro, para comprar uma geladeira nova, entendeu? É isso aí. Então, esse é o desafio. E a praga e a doença, a gente sabe que é um dos grandes desafios aí para a cafeicultura nossa. Porque é uma cultura que tem uma predisposição muito alta ao ataque de praga e doença. E são pragas severas, são doenças severas que podem, de fato, tirar a produção do cara aí 80%. Se o cara tiver um problema com cochonilha severo, ele, se for escolher 1.000 sacas, vai colher 200. Pensou? Num extremo, sabe? Vamos falar assim, pensando de uma forma extrema. Entendido. Então, eu acho que assim, a Syngenta é uma empresa que ela está muito dedicada e ela é muito inquieta, assim, no sentido positivo de desenvolver tecnologia, desenvolver informação, desenvolver todos os tipos ali de modelos, né, que estimule o produtor a produzir mais, porém de uma forma segura, de uma forma sustentável, que a gente já comentou aqui. Mas, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta assim, acho que mudando um pouquinho de assunto, mas... Futucone. De pato para ganso, né? Mudando de pato para ganso. Nem tanto, mas é porque você falou de parcerias, desses 10 anos de caminhada aí, que sim, a melhoria da produção, o aumento da produção, né, a lucratividade. Essas parcerias com o produtor, qual o papel do setor público? Assim, você viu o setor público atuar nesses 10 anos para reunir essas pessoas boas, que você fala corpo técnico,
produtores, a parte de mercado que você representa, o setor público, qual o papel dele assim, que você consegue enxergar na agricultura? Assim, a gente tem uma parceria muito forte com o Incapé, né? Isso foi criado lá atrás, que a gente tem um grupo, o GTEC, né, que é o grupo de especialistas em café, que ele é coordenado pela Singenta, e lá tem alguns funcionários, né, alguns representantes do Incapé. Assim, a gente deve muito, a Cafeicultura Capixaba deve muito ao Incapé. O Incapé eu acho que é um órgão sensacional, criou várias tecnologias aí. E assim, foi criado lá atrás, né, até na sua época que você estava no Incapé, né, Maurinho, que a gente criou essa parceria público-privada, mas no estímulo de levar informação para o campo, entendeu? E deu muito certo lá atrás. A gente está tentando retomar esse programa, mas eu vejo que, assim, pelo tamanho da importância da cafeicultura para o Estado, a gente tinha que ter uma atenção mais forte, mais voltada assim, para a cafeicultura por parte do governo. Isso eu falo porque, vou dar um exemplo. Nós estamos tendo um problema de fusariose agora muito grave. É uma doença que chegou aí logo depois da seca, né, que a gente teve aí plantios em larga escala aí de um clone do LB1, porque era o clone do momento, era o clone ali que estava todo mundo plantando e tal. E há 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, surgiu uma doença que chama-se fusariose. Então ela está devastando algumas lavouras, entendeu? E assim, a gente tem falado, né, com a parte de pesquisa nossa, a gente tem falado também com algumas entidades aí do governo, só que a gente precisa de mais energia. Eu acho que isso é interessante para a gente ter uma resposta mais rápida, entendeu? Então essa união da parceria aí da empresa pública com a empresa privada, juntar força, eu acho que é o ideal nesse momento. Claro. Não só pensando em fusário. Essa doença, Rômulo, foi a mesma doença que acabou com a pimenta do reino lá atrás do Espírito Santo. E acabou com a pimenta do reino no Pará, e agora estão reerguendo, entendeu? Com variedades novas. Então é uma novidade, que não é novidade, mas que na cafeicultura começou a encher o saco, vamos botar assim, né? E agora é a hora que realmente, e eu concordo com o Marcelo, o governo tem que abrir os olhos, ampliar a atenção, porque qualquer descuido e você deixar de gerar, não vou dizer muito, vamos botar 10%. 1,5 milhão de saca, 2 milhões de saca de café hoje no estado do Espírito Santo, vezes 600. Quanto que dá? É muita receita, muita receita. Assim, para concluir, eu falo assim, essa parte da fusariose, o produtor, ele tem que estar no centro de tudo. A gente tem que... não é aquela de, não, eu quero ser o pai da criança que eu desenvolvi a solução para a fusariose, é a Singenta, ou é o Incapé, ou é o governo do estado, ou é a Embrapa, enfim. A gente tem que ajudar o produtor. A verdade é essa. A gente tem que se abraçar, os órgãos públicos, os órgãos privados, todo mundo se abraçar em prol de quê? De contribuir para o sucesso do cafeicultor. E não... Às vezes a gente tentar, todo mundo ganha junto. Cuidar disso aqui, que eu quero desenvolver e ser o pai da criança. Não tem que perder. E tem vaidade mesmo. Esse setor você sabe que existe, Maurinho. Tem essa parte de vaidade. Então, assim, eu falo que a gente tem que se unir. Claro. E não se separar, porque cada um correndo para um lado, às vezes a gente não sabe nem onde vai chegar. Agora, se todo mundo correr junto e tendo foco, sabendo aonde quer chegar, com certeza... Tem rapidez aí na busca pela solução e rapidez, sem dúvida, em chegar numa conclusão e no que precisa, que é a solução do problema. Certo. Você estava querendo perguntar, você ficou com vergonha de perguntar da política. Você veio falar de política pública. Não, aí você veio falar de política pública, mas você quis perguntar. Desafiador. Mas conta aí, o produtor, você roda o Espírito Santo, sul da Bahia e mais aonde? Só por enquanto? Rodei, né? Rodava o sul da Bahia, minha área foi dividida. Dividiu? Dividiu. Que isso, hein, Marinho? Hoje tem um profissional focado na cafeicultura do sul da Bahia. E agora dividiu o norte do Espírito Santo de novo. Aumentou mesmo? De novo, tivemos uma evolução de faturamento e hoje temos 2 profissionais aqui, que são representantes, né? Eu e o Rogério Colombo Júnior, que é o Juninho. Então hoje eu estou mais assim, na divisa do norte aqui do estado, do meiozão para baixo. E o Juninho tá ali do meio para cima. Jaguaré, Nova Venécia, Vila Pavão, Pinheiros. Beleza.
Mas você está sentindo o produtor animado ou desanimado com essa mudança de política aí? Já chegou alguma coisa? Ou está todo mundo muito ainda... Desanimado eu estou querendo dizer no quê? No sentido de investimento. Sim. O produtor começou o ano na mesma pegada, deixou isso para lá, a eleição passou, acabou ou realmente segurou o dinheiro? Muitos seguraram o investimento. Né? E querem entender melhor o que vai acontecer. Que a gente vinha numa linha ali de muito forte, né, de apoio, né, do governo, até questão de proteção patrimonial, né, a gente sabe que estamos tendo alguns problemas aí no sul da Bahia. Então, eu acho que o produtor ele está naquela ainda de estudar, né, para tomar a melhor decisão. Tá esperando o carnaval não, né? Não tá não, isso aí. Mas eu vejo isso, eu vejo que houve sim uma redução de investimento, produtores que iam plantar lavoura desistiram, produtor que tinha maquinário na fila de espera para comprar, alguns cancelaram o pedido. Lógico, tudo isso aí ligado à política, sim. Então, muitos estão naquela de cautela, né? Bastante cautela nesse momento para saber como que as coisas vão andar aí de agora para frente para voltar com força aí, porque o agro a gente sabe que movimenta não só o estado do Capixaba, mas movimenta a economia brasileira, né? Então, é isso que... Outro evento recente, além da política, da eleição, que a gente estava falando mais cedo, é que teve, eu pelo menos ouvi falar muito no jornal, que teve esse impacto da guerra da Rússia no mercado do agro, de fertilizantes. Você falou que no caso dos defensivos, ele estava falando mais cedo que no caso dos defensivos não teve muito impacto, mas como você ainda teve algum impacto, né? A da guerra da Rússia teve algum impacto. Você tá falando assim, tem que falar assim, ele tava falando no nosso camarim, entendeu? No camarim ali. O impacto da guerra em si, né? A gente sabe que a Rússia é um dos grandes fornecedores de fertilizante pro nosso Brasil, né? Que é um dos maiores players o mundo, aí. Né? O Brasil para o mundo, exatamente. E o Brasil, como hoje é um dos grandes players aí de produção de comida do mundo, né? Então, assim, a gente foi duramente impactado, né, pela falta do produto, a escassez. Já a parte nossa de defensivo, nós tivemos um impacto, assim, lógico, tivemos a pandemia, né, o Covid, tivemos os lockdown, né, hoje temos grande parte dos nossos produtos que são fornecidos e são produzidos na China, né, então, assim, aquilo lá, sem dúvida... causou um choque, né? Um choque assim, de produção, um choque logístico e de fato tivemos algumas moléculas que os preços dispararam e estão começando a se ajustar agora, né, o Rômulo? E veio agora a questão da crise na Europa, a crise de gás, a crise de energia. Então isso também causa impacto, né, nas nossas moléculas, que a gente tem também uma boa parte de ativo que é produzido na Europa. Eles aumentaram o preço porque faltou a tampinha só. Então, assim, porque às vezes é legal estar tocando nesse assunto, porque é difícil às vezes do produtor entender. Às vezes a gente fica com aquela cabeça, dólar foi para cima, como o produto é dolarizado, ele sobe. Dólar foi para baixo, aí o cara questiona assim, mas como que o produto não abaixou? Igual a gasolina. Então assim, às vezes por quê? Por demanda alta. Sim. Às vezes por ser um produto específico também, que tem uma produção do ativo específica na Europa, que aí tem um impacto de crise energética. Então, assim, às vezes a gente fica só com essa dolarizando a operação e tem outros fatores que impactam, né, na questão de custo, na questão de distribuição, enfim. A gente, para começar, a gente já finalizar assim, eu falo que o Desenrolando virou o nosso podcast. Claro que a gente tem muita amizade envolvida entre quem vem. É um fato. Eu falo que eu quero fazer os ao vivo com quem não é meu amigo, né? Que aí nós vamos dar cacete mesmo. Vamos fazer ao vivão. Vamos fazer ao vivão. Vamos fazer ao vivão. Mas é muito assunto legal pra gente falar, entendeu? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu vi que esses dias você foi pro sul do Brasil. Sul do Brasil, Pelotas. Pra Pelotas. E lá sempre foi uma referência em agricultura, né? O sul, Paraná, principalmente, né? E tudo.
Nas escalas de produção hoje, isso é legal para a gente poder entender o tamanho que o Espírito Santo é, né? Os produtores do Espírito Santo de café que você conhece, né? Claro que existem as referências, né? Que estão envolvidos no sistema. Em nível de produtor, eles são os top do Brasil? Sim. São, né? Quando a gente fala em Conilon. Assim, a gente não pode só virar e falar assim, não, porque o produtor capixaba ele é melhor que o produtor de Rondônia. Não, a gente fala o seguinte, que opinião minha, Marcelo, que o produtor capixaba, a nossa cafeicultura é uma das cafeituras mais competitivas e mais valentes, aí, vamos falar assim, em termos mundial. Porque quando a gente pega o sul da Bahia, muitos capixabas foram para lá. Rondônia, muitos capixabas foram para lá. Então, tudo que nasce, vamos falar assim, tudo que envolve café Conilon sai daqui de dentro, do norte do Espírito Santo, entendeu? Então, nós somos sim, eu vejo o produtor capixaba aqui, falando em café Conilon, o mais competitivo em saber produzir, em ter eficiência em produção, saber mudar a chave rápido, variações de genética de planta, o cara adere rápido. Então, assim, mudanças rápidas. Isso, sem dúvida, coloca esses produtores nesse patamar de alta tecnologia. É uma cafeicultura de alta tecnologia que a gente tem hoje, o café Conilon, entendeu? Então, eu vejo, não falo que um é melhor que o outro, que o produtor capixaba é melhor que o produtor do Cerrado, que é melhor que o produtor do sul de Minas, não. Ele está dentro do quadrado dele aqui, mas fazendo uma cafeicultura muito bem feita, muito competitiva, muito dinâmica, entendeu? Então, assim, os produtores capixabas, eu falo sempre, eles realmente, não é porque eu estou aqui há 10 anos, né? Eu falo que eles têm essa capacidade e esse dinamismo, assim, muito forte de se aderir à tecnologia, de se aderir à mudança, de virar chave rápido, de tentar atacar o problema na hora certa e saber ouvir, entendeu? Saber escutar e ter uma excelente execução, vamos falar assim. Maneiro. Para quem é vendedor, deve ser uma maravilha, né? Clientes assim que buscam inovação, que buscam a novidade, né? Sempre. Deve ser mais fácil de trabalhar do que com aquele produtor cabeça dura que... Sim. Porque é questão de cultura, né, Rômulo? A cultura é aquela história. Para você mudar uma cultura não é simples. Então, a gente vê que a cafeicultura do capixaba ela veio lá em 1970, né? Que ela veio evoluindo, aí todas as famílias que estão no café hoje, pode ter certeza que teve o tio, o avô, o primo, o pai, a mãe, que estava envolvido no café. Então, veio do pai, o pai fazia daquele jeito. A síndrome da Gabriela, que a gente brincava lá no começo, falava assim, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser assim, entendeu? Então, não, a gente não tem isso aqui. A gente tem essa mudança, essa correção de rota, assim, de uma forma muito fácil. Isso, sem dúvida, ajuda bastante a gente a conversar com os produtores, dialogar com os produtores, levar inovação, levar coisa nova. Eu acho que isso aí que faz da cafeicultura capixaba mais forte. Legal. Por isso que esses caras estão voando, nós somos meninos. Pessoal, é bom demais estar aqui falando, conversando, dialogando, aprendendo e entendendo de um universo que às vezes a gente não tem contato. Por isso que a gente faz o que a gente faz aqui, levar informação, conhecimento, entender um pouco de um mecanismo amplo que é as vendas em larga escala, igual você faz hoje, Marcelo, e virou essa referência no estado em cafeicultura, em vendas e tudo isso. Então, assim, dá um recado final, manda um alô para todo mundo, manda um alô para a Emily, para o Marcelinho, para a Sapim, que você está aí, e para a gente ir encerrando. E te agradeço do coração a amizade, a parceria e o pouco que você pôde contribuir com o conhecimento de todo mundo aí que nos assiste lá no Japão. Excelente, não, eu tenho que agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade, né, para mim é uma honra, né, estar participando com vocês aqui, com o Rômulo, com você também, Maurinho. Assim, eu falo muito que os desafios vão existir sempre, entendeu? Isso aí em todo setor tem. A gente tem vários desafios aí na nossa cafeicultura. Um deles é a mão de obra, é a parte de gestão. Inclusive esse evento no Sul que a gente fez foi focado na parte de gestão, de planejamento tributário, gestão financeira, a parte de sucessão familiar também, que é um tema extremamente interessante.
Sim. Que hoje os novos estão chegando, entendeu? Lógico, é o que a gente comentou há pouco, a questão da cultura dos mais velhos. Que o pai tá lá falando assim, ó, é desse jeito. Então os novos estão chegando com WhatsApp, celular, toda hora chega informação, quer mudar algumas coisas ali. Então, assim, a cafeicultura ela tem passado por diversas mudanças, né, a cafeicultura nossa. Então a gente vai ter que ser rápido no gatilho também para acompanhar essas mudanças, né? Eu falo como Syngenta e a gente tem procurado estar antenado aí 24 horas para a gente acompanhar. Beleza. Acompanhar essas mudanças, com certeza, se a gente acompanhar, a tendência é de evoluir ainda mais a produção de café aqui nessa região, né, e no estado. Massa. Perfeito. Vamos. Mais alguma coisa? Pra mim, fechou. Garoto. Então é isso aí. Galera, obrigado de coração a todos vocês, Marcelo, todo mundo que nos acompanha. Agradecendo, claro, o nosso patrocinador, Agnus Centro Empresarial e toda a minha grande equipe. Nossa equipe. Agnus Café, logo. Logo Centro Empresarial e Agnus Café. Obrigado, Ron. Desculpa. Porque a parceria é tão grande dos dois que a gente toda hora tá junto aqui. E a toda a nossa equipe, quem nos acompanha. Que Deus abençoe a nós todos e vamos juntos forte nessa toada que o Desenrolando virou um sucesso e com um cidadão igual esse, a gente só avança. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.